Oi! Na aula a seguir, eu vou falar sobre as fases da recuperação judicial. Assim como a falência, a recuperação também é dividida em fases. São 3 fases: a fase postulatória, a fase deliberativa e a fase executória. Espero que gostem do vídeo, assistam até o final, mas antes, aproveitem e curtam logo esse vídeo, ativem o sininho e se inscrevam no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Agora, nós vamos ver as fases da recuperação judicial, ok? O processo de recuperação judicial, ele tem 3 fases: a fase postulatória, a fase deliberativa e a fase executória, tá? São essas 3 fases: fase postulatória, deliberativa e executória. E nós vamos ver, a princípio, hoje, com mais ênfase, a primeira fase, a fase postulatória. Depois, as outras fases a gente vai ver ao longo da unidade ainda nas próximas aulas, tá? Então, a primeira fase que a gente tem é a fase postulatória. A gente fala de fase postulatória porque é a fase do pedido, a fase do postular, a fase do início do processo. E justamente começa com a petição inicial. O postular, o pedir, começa justamente com a petição inicial. Então, eu vou ter a petição inicial aí dando impulsionamento ao pedido de recuperação, tá? Só quem pode postular a recuperação judicial é o devedor em situação de crise. Lembrando que no artigo 48 tem que ter 2 anos de registro no mínimo, tá? Ou seja, o empresário irregular, ele não pode pedir a recuperação, ele não pode postular a recuperação judicial. Aquele que não é empresário também não pode postular a recuperação judicial. A recuperação judicial é um instrumento para empresários, devedores regulares há pelo menos 2 anos, tá? Então, essa é a legitimidade ativa, e aí a gente vai ter a petição inicial, que no artigo 51 da Lei 11.101, tá? Ele vai trazer os requisitos que essa petição inicial tem que ter. Então, quais os requisitos que a petição inicial tem que ter aí para o meu pedido da recuperação? E aí o 51 diz que a petição inicial de recuperação judicial será instruída com exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise financeira. Então, eu tenho que dizer por que eu entrei em crise, eu tenho que apresentar como é que está meu patrimônio, como é que está, por que eu me considero em crise, por que meu patrimônio chegou num estado de insolvência, num estado em que meu patrimônio não consegue pagar as dívidas. Por que eu cheguei na crise? Eu cheguei na crise porque eu era comerciante no shopping, o shopping ficou fechado e eu não consegui faturar, então eu entrei em crise. Beleza. Eu entrei em crise porque foi feita uma operação, a operação não deu certo e eu não consegui pagar minhas dívidas, eu entrei em crise. Eu entrei em crise porque eu abandonei o estabelecimento, tal. Mas tenho que dizer por que você está em crise, tá? Não, o juiz não vai fazer análise de juízo sobre essa crise, tá? Quem vai fazer análise de juízo sobre essas crises são os credores. No momento em que eles forem apreciar o plano de recuperação futuramente, é que eles vão verificar se os motivos os motivos que ensejaram a crise são fortes o suficiente ou não para dar ao empresário em recuperação uma nova chance. Então, para isso está o pedido, o argumento da crise. Para isso que tem que expor a crise, porque os credores eles vão usar isso. A crise foi uma crise justificável. Realmente, a pandemia colocou várias pessoas em crise, nós estamos saindo da pandemia, então ele pode voltar. Não, ele foi um mau administrador, ele não é um bom empresário, ele não merece uma segunda chance, ele merece falir. Então, ele vai falir. Quem vai decidir isso? Os credores, futuramente, quando da aprovação do plano. Não é o juiz, mas eu tenho o devedor, o empresário e o devedor tem que dizer os motivos pelo qual ele entrou em crise, tá?
Demonstrações, inciso 2, demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais. Aí vai entrar balanço patrimonial, demonstração de resultado dos últimos exercícios sociais, relatório de fluxo de caixa, descrição das sociedades que compõem grupo, se existir grupo. Para que isso? Para comprovar as minhas razões de crise, para comprovar que você não está cometendo uma fraude, para comprovar que você não está ocultando patrimônio, nem maquiando a crise para pedir a recuperação. O processo de recuperação não é um processo para você fraudar credores, ou seja, para você se esquivar do pagamento das suas obrigações, deixar de pagar as suas dívidas, tá? Esse não é a finalidade do processo de recuperação judicial. O processo de recuperação judicial é para aquele empresário que realmente está passando por uma situação de dificuldade financeira. E aí, para justamente evitar essas situações, obviamente que ele não vai conseguir zerar as fraudes, mas evitar as situações de fraude, evitar que o empresário use o processo de recuperação como um instrumento para não pagar as suas dívidas, é que eu tenho que apresentar esses documentos, os documentos contábeis dos últimos 3 exercícios. Exercício equivale no Brasil hoje a 1 ano, tá? Civil, ano contábil equivale a 1 ano civil. Então, dos últimos 3 anos, mostrando justamente a evolução patrimonial, a evolução dos resultados, a evolução da dívida, a evolução do eventual fluxo de caixa e, se houver grupo, se houver outras sociedades que compõem aquele da qual aquela sociedade está pedindo recuperação, compor como é que está a estrutura das outras sociedades, tá? O inciso 3º traz a relação nominativa dos credores. O credor não sabe a quem o devedor está devendo. Ou seja, se eu estou devendo, por exemplo, ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil não sabe se eu estou devendo só a ele ou mais alguém. Mas eu, enquanto devedora, sei todos os meus credores e eu tenho que apresentar todos os meus credores. Não só o credor, mas eu tenho que apresentar endereço, qual é a obrigação, tá? Qual é o tipo de obrigação, o valor da obrigação atualizado, natureza da obrigação, endereço do credor, para que possa ser citado, para que o credor tenha conhecimento e tome ciência do pedido de recuperação e venha fazer parte nesse pedido de recuperação, tá? No inciso 4, aqui, continuando o artigo 51. A relação integral dos empregados, ou seja, os empregados vão estar numa lista à parte, e aqui não é independe se o empregado você está devendo para o empregado ou não, tá? Com relação às respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas que têm direito, com o correspondente mês de competência, discriminação dos valores pendentes de pagamento. Então, eu vou apresentar a relação dos empregados, separando eventuais pagamentos. Então, eu vou apresentar a relação de todos os empregados, todos os trabalhadores e as dívidas trabalhistas que tem. Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresa, conhecido junta comercial, tá? Então, eu tenho que apresentar essa regularidade. Lembrando que essa regularidade, nos termos do 48 da Lei 11.101, tem que ser de, no mínimo, 2 anos, tá? Agora, se for empresário rural, essa regularidade pode ser comprovada através das declarações da declaração rural. Então, se eu sou um empresário rural, eu posso comprovar isso através das declarações rurais. Inciso 6º. A relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, também para comprovar que eles não estão desviando o dinheiro da sociedade, que não está tendo a chamada confusão patrimonial. E aí, só para explicar para vocês, a confusão patrimonial, ela ocorre quando o sócio controlador e os administradores usam do patrimônio da sociedade como se patrimônio seu fosse. Ou seja, vou passar o feriado, as férias ali em Sauípe. Então, eu pago com o cartão da empresa, da sociedade. Vou jantar, ter um jantar romântico com meu namorado, minha esposa, meu marido. Pago com cartão corporativo da empresa.
quero comprar uma casa para mim, compro com o dinheiro da empresa e coloco no meu nome. Então, para evitar que não esteja acontecendo a confusão patrimonial, até porque se estiver acontecendo a confusão patrimonial, é causa de desconsideração da pessoa jurídica, tá? E aí, essa pessoa que fez a confusão patrimonial terá que trazer o patrimônio à falência e à recuperação. Para evitar essa situação é que o inciso 6º obriga a trazer a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do empresário devedor, tá? Inciso 7, os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento em bolsa, tá? Aqui porque tem que trazer todos os bens para o processo, e aí o inciso 7 deixa claro que o que tem na conta corrente é patrimônio, o que tem no investimento é patrimônio, tem que trazer também todas as aplicações financeiras, ainda que a vencer a longo prazo. Inciso 8, certidões dos cartórios de protesto situados na comarca do domicílio da sede do devedor e na ocasião de possuir filial. Então, para saber se tem protesto, se não tem, quem já protestou, quem não protestou, também para corroborar a situação de dificuldade financeira do devedor. Inciso 9. A relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que figure como parte, inclusive as trabalhistas, e aqui, ó, com estimativa real dos valores, ou seja, com a probabilidade se vai ganhar ou não, e com a estimativa real de qual deve ser o pagamento. Também para corroborar a situação de crise e para que os credores tenham a noção do tamanho da dívida e aí documentada direito, ok? Relatório detalhado do passivo fiscal, da mesma forma, para saber o montante da dívida corroborada através de documentos. E o inciso 9, a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, ou seja, o que é ativo circulante do que não é ativo circulante. Ativo não circulante é o ativo imobilizado, é aquilo que não faz parte da atividade corriqueira do empresário. Imagine que, vou dar um exemplo de um supermercado, tá? Um supermercado. O supermercado tem o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, o pão, mas ele tem computadores, ele tem as gôndolas, ele tem os freezers, ele tem outros bens que fazem parte ali do que a gente chama de ativo não circulante, ativo imobilizado. Esse ativo não circulante, ativo imobilizado, é aquilo que não faz parte da atividade dele, que não faz parte da atividade diária dele. Ele não vende o freezer que está ali com a carne armazenada, ele não vende os computadores que estão ali no caixa, ele não vende as gôndolas. Então, isso é ativo não circulante. Ativo circulante é o arroz, o feijão, a farinha, a carne, o pão. Isso é ativo circulante. Por quê? Porque está circulando, faz parte da própria atividade dele. Então, quando você pensa no supermercado, eu não penso que ele vai vender o computador que está ali no caixa, mas eu penso que ele eventualmente vai vender um arroz, que pode, dependendo se for um mercado grande, vai vender um computador que está lá embalado na seção, tá? Então, você tem que ver essas questões do que é ativo circulante e do que não é ativo circulante. Por quê? Porque o ativo não circulante, ele não faz parte da atividade, então eu tenho que apresentar um rol desses bens, marcas. O que é ativo circulante, eu não preciso apresentar, porque a atividade não vai ser encerrada na recuperação. Na recuperação, a atividade vai continuar em funcionamento. O empresário, ele continua exercendo a sua atividade. O empresário, ele continua tocando a sua atividade. Então, se o supermercado vende a sua... pede a recuperação, vende a sua não. Se o
no supermercado, pede a sua recuperação, até para que ele possa ter condição de pagar o ativo circulante, a farinha, o arroz, a carne, o pão, ele vai continuar tendo que vender. Já o ativo não circulante, ele não pode vender, tá? Então, eu preciso apresentar essa distinção entre o que é o ativo circulante e o que não é o ativo circulante. Eu preciso apresentar a relação do que não é ativo circulante, até para que eu saiba quais são os bens que estão ali imobilizados na atividade do empresário. Tanto no artigo 51. Importante no artigo 51 é que esse rol é obrigatório, tá? O rol do artigo 51 é um rol obrigatório. Rol obrigatório. O que quer dizer que é um rol obrigatório? Tem que ter de qualquer jeito. Os documentos do artigo 51 têm obrigatoriamente que estar presentes, tá? O empresário devedor tem obrigatoriamente, a gente diz que é um rol obrigatório, o devedor, o empresário devedor, obrigatoriamente tem que apresentar os documentos do artigo 51. Ele não pode omitir, ele não pode esquecer um desses documentos. Ele pode apresentar mais documentos, mas ele não pode apresentar menos documentos. Então, a gente não fala que é um rol taxativo, a gente fala que é um rol obrigatório, tá? E aí, essa fase postulatória vai da inicial até o deferimento do processamento da recuperação judicial. Não tem citação de devedor nesse meio do caminho, tá? Eu peticiono, vou com a petição inicial, protocolo a petição inicial, nas comarcas onde só tem uma vara, vai para aquela vara. Nas comarcas onde tem mais de uma vara, onde tem vara especializada, aí é feito por sorteio, tá? E aí o sorteio vai gerar prevenção. O processo de recuperação, ele é prevento, assim como a falência, ele é prevento em relação a qualquer outro, e aí uma vez distribuído ao processo da petição inicial, tá? Vai para aquele processo, ele é prevento face a outros, e o juiz pega essa inicial e faz cara crachá. Ele pega o artigo, você pega a inicial, pega o artigo 51 e olha, cara crachá. Está presente todos os documentos que o artigo 51 exige, ele defere. Não estão presentes os documentos do artigo 51, ele indefere. Repetindo, o juiz pega a petição inicial, ele não vai mandar citar ninguém, tá? Ele não vai mandar ouvir ninguém, ele não vai mandar nada. Ele pega a petição inicial, abre a Lei 11.101 e vai fazendo tique. Inclusive, eu quando faço recuperação judicial, ou quando eu oriento quem vai fazer recuperação judicial, tem muitos ex-alunos meus que às vezes vai fazer recuperação e me pede ajuda. Quando a gente organiza os documentos da inicial, a gente já organiza na ordem do artigo 51 para facilitar aí o trabalho do juiz, para ficar mais claro a demonstração da presença dos documentos do 51. Então, o juiz abre o 51 e vai. Estão presentes as dívidas? Tá. Está presente o rol de credores? Tá. Está presente o rol dos empregados? Tá. Está presente as certidões? Tá. Está presente? Tá. Tá. Bebendo. Está presente? Defere. Não está presente? Indefere. Se ele indeferir o indeferimento da petição inicial, o indeferimento do processamento da recuperação judicial, é uma extinção sem julgamento do mérito, não acarreta nenhum prejuízo para o empresário devedor. Então, se o juiz indefere o processamento da recuperação, tá? Não acarreta prejuízo para o empresário devedor. O empresário devedor pode, verificado o que faltou, juntar o documento e
apresentar novamente o processo de recuperação. Não tem nenhum prejuízo em relação a isso, beleza? Então, o indeferimento é uma extinção sem julgamento do mérito e o empresário devedor pode corrigir e apresentar novamente o pedido de recuperação. Essa determinação está no artigo 52. O artigo 52 diz, e aí veja o caput, estando em termos a documentação exigida no artigo 51, ou seja, se tiver presente todos os documentos do 51, que é aquilo que eu disse, pode ter mais documentos, mas não pode ter menos documentos, porque o rol do 51 é obrigatório. O juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. O juiz não vai fazer análise de mérito, não cabe ao juiz analisar se ele vai ou não se recuperar. Isso é obrigação dos credores no momento futuro. Aqui, agora, o juiz é só cara crachá. Confere documento, confere lei. Abre 51, estão lá todos os documentos, maravilha, beleza, show de bola. Toca para frente, defere o processamento, tá? Aí sim, no mesmo ato, no ato que o juiz defere o processamento da recuperação, ele vai nomear administrador judicial, determinar a dispensa de apresentação de certidões negativas, porque ele reconhece que o devedor está devendo, é um reconhecimento, o deferimento do processamento de recuperação, é um reconhecimento de que o devedor realmente é insolvente. E se ele é insolvente, se ele está devendo, e ele vai precisar praticar outros atos, aqueles meios de recuperação do artigo 50. Então, eu não posso exigir que seja, não posso querer que seja exigido certidões positivas, porque ele está devendo. Então, desculpem, eu não posso, não pode se querer que ele apresente certidões negativas. As certidões dele vão sair positivas, vai ser positiva de protesto, vai sair positiva de dívida de tributo. Então, dispensa-se as certidões negativas para eventuais contratações autorizadas pela recuperação, autorizadas na recuperação. Ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º dessa lei, o prazo de 180 dias, tá? Todas as ações contra o devedor param por correr por prazo de 180 dias, para que esse prazo ele é a soma de todos os prazos. Obviamente que do jeito que a nossa justiça ela esse prazo acaba sendo um pouco mais. Então, se esse prazo de 180 dias for estendido por culpa da morosidade do cartório, por culpa da morosidade da justiça, hoje já há jurisprudência, já há julgado no sentido de que os processos continuam suspensos até que os credores aprovem ou rejeitem o plano em assembleia, tá? Então, o entendimento, apesar da lei falar no artigo 6º e dar esse prazo de 180 dias, se ficar comprovado que esse prazo de 180 dias foi prorrogado, ou seja, se ele passou ele por culpa de morosidade do judiciário, do juiz que demorou para despachar, de um credor que demorou para apresentar um documento, ou por outro fato, que não foi o próprio devedor que causou, esse prazo será prorrogado até que os credores aprovem ou rejeitem, apreciem o plano de recuperação em assembleia, tá? O inciso 4 determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação, aqui para comprovar que ele, devedor, não está agravando a situação de crise, mas sim que ele está agindo no intuito de se recuperar. Então, mensalmente, ele tem que apresentar o demonstrativo das contas de como é que está indo a atividade empresarial, de como a empresa está. Ordenará a intimação do Ministério Público, das Fazendas Públicas Federais e dos Estados, Distritos Federais e municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de tome conhecimento da recuperação e informará eventuais créditos do devedor e divulgação dos demais interessados. Então, intimará a todos os... Aqui fala da Fazenda especificamente, tá? Intimará a Fazenda
para que apresente para que tome conhecimento a Fazenda do Ministério Público e também intimará, peraí, deixa eu voltar aqui. Os credores não serão intimados pessoalmente, os credores serão intimados via carta e por edital, tá? O devedor, quando ele ingressa com a recuperação, ele é obrigado a enviar uma carta a todos os seus credores, comunicando que ingressou com a recuperação, e aí será emitido um edital que os credores serão intimados por esse edital. Então, os credores normais são intimados por carta enviada pelo devedor, carta simples, não é uma carta jurídica, tá? E também através de um edital publicado em jornal de grande circulação. O Ministério Público e as fazendas, aí Fazenda da União, Fazenda dos Estados, Município e Distrito Federal, serão citados pessoalmente. Então, eles receberão a citação pessoalmente, tá? Ok? E aí, a gente termina essa fase postulatória. A fase da postulação, a primeira fase do processo de recuperação, começa com a petição inicial e vai até o deferimento do processamento da recuperação judicial. Após o deferimento, a gente vai ter a segunda fase, que é a fase da deliberação, a fase deliberativa. Nessa fase deliberativa, o devedor vai apresentar o plano de recuperação, certo? Que a gente vai ver futuramente. Os credores terão acesso a esse plano de recuperação e apresentarão objeções a esse plano de recuperação, ou seja, vai apresentar objeções no sentido de que concorda ou não concorda com o plano. Na verdade, eu apresento objeção se eu não concordo. Se eu concordo, eu fico calado. Então, no silêncio implica que o credor concorda com o plano. O credor que não concorda com o plano apresentado, ele apresenta a objeção e diz, eu não concordo. E aí, apresentadas as objeções, eu vou para a deliberação do plano pela Assembleia. Então, a Assembleia vai decidir se aprova ou se rejeita o plano. Se a Assembleia rejeitar o plano, isso quer dizer que ele é falido, quer dizer que os credores não acreditam que ele vai se recuperar e vai cair na falência. Ele vai direto para a falência. Já se os credores acreditam na recuperação dele, se os credores concordam que ele tem chance de se recuperar, que acreditam no plano, que o plano é bom, eles aprovam o plano. Não precisa ser uma assembleia única, pode ser dividido. Os credores podem fazer sugestões no plano em assembleia, ou seja, aberta a assembleia, os credores podem discutir com o devedor, podem debater o plano, podem apresentar melhorias, o devedor pode aceitar essas melhorias ou não aceitar essas melhorias, e aí não precisa ser uma sessão única, podem ser várias sessões. Normalmente são várias sessões até que se finaliza o plano. Chegamos no plano. A recuperação que eu participei, que teve menos deliberação, menos sessões, teve 3 sessões nesse vai e volta de jogo. Se você fizer isso, se fizer assim, vai ficar melhor assim. Então, tá, eu aceito, isso eu não aceito. Beleza, vamos lá, vamos refazer. Até que, enfim, ou rejeita por inteiro ou aprova o plano por inteiro, tá? Então, essa segunda fase deliberativa, ela vai do deferimento ao processamento da recuperação, passando pela apresentação do plano, pela objeção ou aceitação a objeção por escrito dos credores que não concordam com o plano e, por fim, a deliberação em assembleia, e aí todos os credores convocados para a assembleia para que aprovem ou rejeitem o plano. Se rejeitar o plano, acaba a recuperação e vai direto para a falência. Se aprovar o plano, aí tem a última fase, que é a fase executória, que é a fase do cumprimento do plano. Então, agora o devedor vai cumprir o plano, vai fazer todas as etapas do plano, vai fazer ali tudo que foi determinado no plano, até que todas as etapas tenham sido cumpridas, extingue-se o processo, então, por sentença, tá? E aí a sentença terminativa, onde o juiz vai dizer que não há mais nada a ser cumprido no plano, que o plano está todo cumprido e que, por fim, o empresário está
recuperado e que o processo acabou, tá? Essas são as 3 fases do meu processo de recuperação. A postulatória, que começa com a inicial e vai até o deferimento do processamento da recuperação. A deliberativa, que vai do deferimento do processo de recuperação até a deliberação da Assembleia sobre aprovação ou rejeição do plano. E a executória, que vai justamente aqui da aprovação do plano. Eu só vou ter fase executória se o plano for aprovado. Se o plano for rejeitado, vai direto para a falência, tá? Então, aprovado o plano, eu tenho a terceira fase, que é a fase executória, que vai justamente da aprovação até o cumprimento de todas as determinações do plano de recuperação. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido. Tem outros vídeos sobre recuperação aqui no canal e podem me mandar as dúvidas, temas de outros vídeos e não se esqueçam de curtir o vídeo, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal. Tchau, até o próximo!